Como garantir a integridade dos produtos na cadeia do frio frente a desafios globais crescentes? Descubra como inovações na cadeia do frio preservam produtos e fortalecem operações logísticas eficazes. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa fantástica que estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. Cadeia do frio na prática. Inovações para manter a integridade dos produtos. Bem-vindo à Prosa com Bertalha. Hoje exploramos um tema essencial, que é a cadeia do frio na prática. Com o avanço da logística e o aumento das demandas por produtos sensíveis, a inovação tornou-se indispensável para manter a integridade e a qualidade dos produtos. Vamos discutir tecnologias, desafios e estratégias que garantem eficiência, sustentabilidade e segurança em toda a cadeia logística. Prepare-se para insights valiosos que transformarão sua visão sobre a cadeia do frio. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a Liana Montemor, ela que é diretora técnica e estratégica em Cold Chain no Grupo Polar, com mais de 19 anos de experiência na qualificação de soluções térmicas para a indústria farmacêutica. Auditora CIV Pharma pela IATA, lidera iniciativas na Abralog e Sindus Pharma. Coautora de guias e livros sobre cadeia do frio, é referência no setor. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa com Bertalha a Liana. Liana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, adorei mais uma vez o convite, estar aqui com você, é sempre um prazer. Bacana demais. Você que fez uma live, não foi isso, Liana? Fez uma live sobre a Fizemos, cadeia do frio, né? fizemos, verdade. O tempo passa tão rápido, né? E os assuntos sobre cadeia do frio vão mudando numa velocidade, e aqui estamos nós novamente. Bacana. Vamos explorar de novo esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. Antes disso, porém, vamos pedir para o pessoal, ô, Liana, curtir a Liana aí, botar um joinha, fazer comentários sobre a nossa prosa. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, né? Porque o pessoal às vezes se inscreve, mas se não aciona o sininho, eu coloco as prosas lá e a pessoa não fica sabendo. E nós estamos aí com mais de 47 mil inscritos no canal, Liana. Tá muito legal, né? Que delícia! Começamos devagarinho e tal, e agora nós avançamos aí. É um canal voluntário, né? Onde pessoas como você vêm aqui para poder compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências. Contextualiza um pouquinho esse tema para a gente, Juliana. Eu acho que esse tema, né, é fantástico. Ele é extremamente importante no mundo de hoje, principalmente onde você atua, né, Liana? A cadeia do frio é algo que ficou muito conhecido durante a pandemia, né, da Covid-19, onde as pessoas descobriram que as vacinas precisam ser entregas em áreas remotas, onde existe, né, um medicamento que precisa chegar na temperatura correta, mas na verdade a gente faz cadeia do frio há muito tempo. Desde que existe medicamento, desde que ele precisa ser transportado, as vacinas, as insulinas, isso já existe, né? Só ficou evidente para a população. E hoje, com toda essa mudança que a gente tem, mudança na legislação, a RDC 430, que trouxe outros aspectos, principalmente sobre o ponto de vista dos medicamentos de 15 a 25, 15 a 30 graus. E a gente tem trabalhado muito, principalmente aqui no Grupo Polar. A gente tem falado muito isso, inclusive na televisão, tem sido tema procurado, recorrente, para períodos de férias, como que as pessoas transportam os seus medicamentos, como que a gente armazena o medicamento dentro de casa, como que faz para evitar que a gente deixe o medicamento degradar. Então, tem sido um tema muito explorado. A gente tem estado à frente desses debates, né, contribuído bastante para a população receber um medicamento saudável, permanecer saudável, né, um medicamento eficiente.
com qualidade e principalmente instruir a população a como cuidar desse medicamento para que ele faça o seu efeito. O que a gente quer é tomar um medicamento e ele fazer o efeito. E aí eu diria que não só medicamento, né? Mas a gente pode estender para alimentos, para chocolate, né? Quem que gosta de comer um chocolate que ficou branco, perdeu a textura, perdeu o sabor? Então, a cadeia do frio ela é muito abrangente na nossa vida. E fantástico, que legal. Você sabe que eu trabalhei na Kibon um bom tempo, né? Então, realmente é o que você está falando. Se a conservadora ela descongela e depois ela congela de novo, cristaliza o sorvete, perde o sabor, né? Perde a textura, que é o que você está falando. E aí, Juliana, quais são os maiores desafios que são enfrentados atualmente para garantir essa integridade que você está falando dos produtos na cadeia do frio? Bom, sendo muito honesta e transparente, como sempre, né, Bertália, um dos nossos maiores desafios hoje em dia é que as empresas efetivamente cumpram o que pede a RDC 430. Então, só para a gente dar um briefing aqui, para quem não acompanha a RDC 430, ela fala sobre as boas práticas de armazenagem, distribuição e transporte de medicamentos. E a gente pode dizer que o medicamento de 2 a 8 graus, esse medicamento que normalmente são as vacinas, as insulinas e medicamentos de alto custo também, eles já estão mais, digamos assim, com as embalagens qualificadas, de forma melhor, né? Isso eu estou comparando com 19 anos, quando eu entrei aqui no Grupo Polar, 19 anos atrás, então as empresas evoluíram muito e ainda há empresas, né, que não transportam de maneira ideal. Então isso é um grande desafio, porque entende-se que transportar de maneira ideal é ter custos, né? Só que aqui a gente não está falando de um transporte de, por exemplo, um sapato. A gente está falando de transporte de medicamento e que a gente precisa que ele faça efeito. E para ele fazer efeito, a gente precisa manter a temperatura. Então, a RDC 430, ela trouxe uma série de mudanças para controle de temperatura, principalmente para a faixa do 15 a 30. E aí vem aquele debate, né, Bertalha? Poxa, mas eu sempre transportei sem nenhum tipo de controle de temperatura. A gente sabe que o país tropical, né, no calor que a gente vive aqui, as temperaturas, a gente tem temperaturas que chegam até 70 graus, por exemplo, quando você soma, né, por exemplo, um caminhão parado, tomando sol ali, essa temperatura vai aquecendo. Então é a mesma coisa que a gente comparar quando a gente entra dentro do nosso carro e esse carro tá quente, a gente precisa entrar, abrir os vidros, ligar o ar-condicionado. Então, esse é um grande desafio. Esse controle e esse monitoramento da temperatura. É o entendimento das empresas de que isso precisa ser feito, que é inerente à conservação do produto, quando ele não tem, por exemplo, um estudo de estabilidade, tá? Mas eu vejo que hoje as empresas precisam tomar essa consciência, principalmente as empresas menores, e ter meios, né, para poder transportar com eficiência. E a gente tem desenvolvimentos de soluções que não oneram o custo de forma tão grandiosa e também soluções que são operacionalmente viáveis, porque não adianta você ter uma solução maravilhosa, mas que ela não é operacionalmente viável. E aí a gente tem N soluções, mas tem uma resistência do mercado muito grande para poder fazer essa adequação. Um outro desafio que a gente tem muito grande é o próprio país, né, Bertalha? É um país desse tamanho, quando nós estamos no verão ou no inverno, nós temos temperaturas frias no verão, temperaturas quentes no inverno, regiões do país onde nós temos uma inversão térmica, como por exemplo na região de Manaus, no Amazonas, né, que enquanto aqui para baixo a gente tem verão, lá em cima é inverno, então a gente tem essa inversão térmica. Lugares no país onde nunca fica frio, como por exemplo no Nordeste, né? Ou o frio ele é muito esporádico. Então, o nosso país, ele é um grande enfrentamento de dificuldades. Rodovias, aeroportos, conexões de voo, e agora a gente pode até dizer chuvas, tempestades, queda de energia, né, que acontece dentro da nossa própria casa, a gente fica ali com
os produtos dentro da geladeira que podem sofrer com essas quedas de energia. Às vezes a gente passa 3, 4, 5 dias sem energia. Então, olha, desafio para essa gelada é o que não falta. Maravilha, muito legal. E aí eu queria entrar um pouquinho na esfera da tecnologia, Liana, porque ela tem se transformado num elemento extremamente importante nos nossos dias de hoje, né? E como é que a tecnologia está ajudando, de certa forma, Liana, a rastrear e monitorar as condições de temperatura? Porque você está falando que o produto precisa chegar íntegro, né, no seu destino, ou seja, sair na origem e essa temperatura ser monitorada ao longo do trajeto que vai ser percorrido. Então, como é que se consegue manter essa temperatura, ou pelo menos monitorar e medir essa temperatura através da tecnologia e em tempo real, né, Liana? Perfeito. Nós temos soluções onde a tecnologia nos ajuda e muito. Hoje, os dados são muito valiosos, né, Bertalha? Não só na cadeia do frio, mas hoje dados em si são muito valiosos. E dados trabalhados, né? Tem um grande mestre que sempre diz: se você tem o dado e não usa o dado, é melhor que você nem tenha, porque você tem que usar de maneira inteligente o dado que você possui para transpor outras barreiras, para chegar em outras soluções, para verificar problemas que antes não foram encontrados. Então, quando a gente fala de monitoramento, principalmente, porque uma vez que eu controlo essa temperatura, seja através de uma caixa com gelo, de um caminhão refrigerado, de uma tecnologia, como por exemplo aqui, né, no Grupo Polar nós temos N tecnologias, mas uma Total Safe, que é uma caixa um sistema especial para controle dessa temperatura. E o mais interessante, com gelos, PCMs, que são gelos, né? PCM é Phase Change Material, então um material de mudança de fase, onde o gelo congela numa temperatura de 18 positivo, né? Então, quem vai dizer que isso não é uma grande tecnologia, onde você não precisa efetivamente colocar esses elementos refrigerantes no freezer, mas ele congela numa temperatura positiva, exatamente porque nós transformamos esse material, mudamos o ponto de fusão dele para que isso aconteça. Então, essa é uma grande tecnologia. A partir do momento que eu controlo, eu vou monitorar. E aí eu monitoro através, por exemplo, de um sistema eletrônico onde eu tenha geolocalização, onde eu consiga ver em tempo real aonde está a minha carga, o que que vai acontecer com essa carga. Eu consigo enxergar em tempo real se essa carga está se aproximando da temperatura de limite dela, a temperatura, a umidade, a geolocalização. Então, tudo isso são dados muito importantes para a gente poder tomar ações antes que o produto saia efetivamente da faixa de temperatura. Então, a gente costuma dizer que a gente verifica antes que o produto morra, né? Antes que a gente faça uma autópsia nesse produto. O que que aconteceu que nós perdemos essa carga? A gente consegue tomar ações para que a gente não perca essa carga. E isso está diretamente relacionado à saúde da população, à redução de custos, à manutenção desse medicamento, à imagem da empresa. Então, verificar esse medicamento, saber de ponta a ponta o que está acontecendo com ele, que ação eu tenho que tomar, e depois uma análise de dados para saber como que eu melhoro o meu processo, onde que eu implemento melhorias, onde que eu posso, por exemplo, rever acordos de qualidade, né? Acordos de qualidade com os meus transportadores, com os meus distribuidores. Então, a tecnologia nos ajuda muito a manter essa cadeia funcionando da melhor forma possível. E lógico, quando esses dados são bem utilizados, a gente consegue ter essa visão macro do processo, né? E depois a gente consegue ir afunilando para uma visão mais detalhada do processo, onde eu consigo tomar ações de melhoria. Então, isso é muito importante. Isso tem ajudado demais na cadeia do frio. Fantástico, muito legal. Adorei essa tecnologia que você está mencionando aí, né? De congelar aos 18 graus. Bacana demais. Liana, como que a cadeia do frio pode se preparar para as interrupções em um cenário de crise global? Você chegou a falar aí do Covid. Eventualmente podem existir outras coisas. Bertale, eu sempre penso assim, será que o Covid estava em alguma análise SWOT? Né? Será que alguém fez uma análise SWOT, uma análise de risco, pensando que iria existir
a Covid-19, é, tem muita gente, né? Eu acho que a grande maioria das empresas que não levou isso em consideração, porque foi algo completamente inesperado e a gente precisa se preparar para muitas interrupções que a gente pode ter. Então, vamos falar assim de interrupções simples, que são, por exemplo, as quedas de energia dentro da nossa casa, né, onde tem muitos pacientes que guardam medicamentos de alto custo dentro dessa casa, dentro dessa geladeira. Então, a gente tem instruído muito a como fazer, né? Então, o paciente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para quem está nos assistindo, mas você ter uma bolsa térmica qualificada, não aquela bolsa térmica que a gente usa no Natal para transportar alimentos, né? Mas uma bolsa térmica devidamente qualificada, que você saiba o tempo que ela mantém essa temperatura preservada. Você ter uma caixa térmica qualificada também, esses gelos já congelados, para que você possa tomar ações dentro da sua casa para não perder esse medicamento. E falando de outras potenciais crises que a gente pode ter, na cadeia do frio, a gente sempre pensa em plano A, B, C, né? Precisamos pensar, então, fazer sempre uma análise de risco multidisciplinar, envolver os nossos parceiros, ter acordos de qualidade com funções, responsabilidades muito bem descritas e definidas, isso é super importante. Então, a gente pensa antes, tem um trabalho maior antes, para não se desgastar na hora, porque na hora a gente perde a cabeça, precisa apartar uma crise e a gente precisa ter parceiros já consolidados. Então, muitas vezes, a empresa pensa, né? Ah, eu não preciso ter um contrato, não preciso ter um acordo de qualidade, não preciso ter um service level agreement, né? Um acordo de serviço para esse nível de serviço, mas a hora que o negócio acontece, se você já tem isso muito bem descrito, essas funções, essas responsabilidades, você economiza aí muitos cabelos, né, Bertalha? Você consegue economizar muito tempo, muita energia para fazer o negócio funcionar. Então, nós tivemos há pouco tempo uma crise no aeroporto de Guarulhos, né? Não sei se você acompanhou, mas os medicamentos que não estavam conseguindo entrar nas câmaras frias, a gente teve problema com essas cargas que ficaram paradas na pista, e como que as empresas conseguem pensar e desenvolver. E hoje, falando em temperatura, no Brasil, medicamentos, a gente tem que resolver essas crises com muita agilidade, a gente não tem tempo para esperar, porque Uhum. um tempo que você tem ali é um medicamento, que às vezes uma ampola custa 2 milhões de reais e você está perdendo uma vida, um medicamento, né, um dinheiro, a imagem da empresa. Então, pensar nesses possíveis cenários, nessas crises que estão vindo e como que você pode ter a tecnologia aliada, parceiros de ponta que estejam dispostos a participar efetivamente, né? A gente precisa de um parceiro. E eu vejo também elaborando um pouco mais isso, o quanto é importante a gente saber lidar, tratar os nossos parceiros, né? Tem que ser um jogo onde para você receber uma bola boa, você precisa devolver uma bola boa e isso precisa rolar dos dois lados. Então, quem são os parceiros, quem são seus fornecedores? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer desde o começo dessa relação. Maravilha, muito bom, bacana demais. Liana, fantástica a sua contribuição aqui. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar um café, uma água agora, vamos chamar a dona Corujinha e voltamos para o segundo tempo, Vapt Vupt. Pode ser, Liana? Claro, estamos aqui. Olha só que prosa fantástica, que contribuição fantástica a Liana está trazendo aqui para a prosa com Betália, falando da cadeia do frio, especialmente na área de medicamentos, mas não só medicamentos. E aí, Liana, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a gente fala muito na capacitação, na mão de obra, pessoas qualificadas, e realmente nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de processos e de alguma coisa que é substancial. Você mesmo falou de remédios que são caros e eventualmente precisam ser monitorados e manipulados de uma forma adequada. Como treinar e capacitar equipes para operar com eficiência dentro das exigências da cadeia do frio, Liana? Ô, coisa difícil, hein, Bertalha? Fala para mim. Como é difícil a gente capacitar, manter o colaborador
né? Porque dá um trabalhão treinar e depois como é que a gente mantém esse colaborador. Eu acho que, em primeiro lugar, bom, certamente a gente tem uma turma aqui de qualidade de farmacêuticos que consegue responder isso facilmente. Eu vou falar aqui pela minha experiência. A cadeia do frio ela requer muitos detalhes na operação. Então, a temperatura do gelo, como é que eu congelo, a qualificação dos equipamentos. Em primeiro lugar, os responsáveis por toda essa parte do sistema, eles precisam ter os conceitos muito bem definidos. A gente vê muita confusão de conceito, né? Então, eu tenho um freezer, eu preciso calibrar, eu preciso qualificar, o que que eu preciso fazer no meu freezer? Então, esses conceitos, eles precisam estar muito bem estabelecidos, essa estrutura precisa ser forte, para que a partir disso a gente tenha procedimentos descritos efetivamente, né? Os estudos realizados, então estudos de qualificação, mapeamento, e depois, obviamente, ter uma equipe treinada, baseado em todo um projeto de qualificação das embalagens, de qualificação dos veículos refrigerados. Então, é treinar com base nisso. O que eu hoje vejo muito, Bertalha, é que nós não temos esses conceitos bem definidos em algumas empresas. Então, ainda se tem muitas dúvidas do que tem que fazer, tem geladeiras que guardam medicamentos que não estão qualificadas, tem armazéns que a temperatura ultrapassa os 30 graus. Então, quando esse conceito básico não é definido, ele não está estruturado dentro da empresa, um estudo que não foi realizado, fica muito difícil eu treinar de forma efetiva esses colaboradores, né? Porque eu estou treinando baseado num requisito que muitas vezes não está correto. Então, eu acho que esse primeiro entendimento, ele é super importante. E assim como você, nós temos esses vídeos maravilhosos de forma gratuita, né, que as pessoas podem assistir, as pessoas podem se informar. Eu sempre deixo aqui o meu canal de comunicação aberto para que a gente possa ajudar as empresas nesses conceitos também, a explicar o que deve ser feito. Então, aproveitem, porque tem muito material de qualidade sendo disponibilizado de forma gratuita. Então, mais uma vez, ativem o sininho aí do canal do Bertalha e siga também nas redes sociais, porque sempre informações de qualidade estão sendo divulgadas e compartilhadas. Baseado nisso, a gente tem que ter efetividade de treinamento. Então, a partir do momento que eu tenho esses conceitos, que eu faço os estudos, que eu tenho uma metodologia consistente, eu tenho procedimentos, aí eu vou treinar a minha equipe, eu vou fazer a avaliação desse colaborador, eu preciso fazer uma avaliação da eficácia desse treinamento, não é porque eu treinei, né, que o colaborador efetivamente foi treinado, ou que ele entendeu o que ele deve fazer. Então, esse acompanhamento na operação, ele é muito importante. E aí, voltando para o tema que a gente estava falando anteriormente, é quando eu monitoro os meus processos e eu monitoro esse controle de temperatura. Eu consigo observar através disso se eu tenho uma caixa que está sendo transportada de maneira ideal, se não está tendo excursões de temperatura, se não está ultrapassando a faixa de temperatura ideal. Isso por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes na operação, né, tem uma pessoa que diz: olha, para caber esse produto eu preciso tirar uma peça de gelo. E nisso pode ser que eu acabe matando a conservação dessa caixa. Então, não só operacionalmente, mas explicar o conceito da cadeia do frio, né? Por que que aquela pessoa está fazendo aquela atividade? Qual que é a importância dela no que diz respeito à última milha da cadeia, ao paciente que está lá na ponta para receber esse medicamento? Qual que é a responsabilidade dela de fazer de forma correta, né? Uma, evitar que esse medicamento não faça efeito, contribuir para a vida daquele paciente. Então, eu acho que cadeia do frio, ele é muito mais do que apenas nós falarmos sobre a manutenção da temperatura, mas é um conceito, é uma filosofia, né? É um trabalho que tem que ser feito de forma muito minuciosa para manter essa vida no final da cadeia.
Fantástico, Liana. Muito legal, realmente, muito bacana esse ponto aí. Eu tenho uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar, embora você já tenha falado um pouco sobre fornecedores e tal, mas tem um ponto para mim que quando nós falamos na cadeia, no end-to-end, precisa ter uma colaboração até para entender se essa cadeia ela vai ser monitorada e estar dentro dos parâmetros adequados ao longo, né, ao longo de toda a cadeia. E aí a minha pergunta é como é que a colaboração, ou pelo menos como é que você enxerga que essa colaboração entre fornecedores, transportadores, clientes, pode melhorar os resultados na cadeia do frio, ou pelo menos manter essa integridade, Liana? Não só pode, como melhora demais, Bertalha, melhora assim num nível, porque a gente tem que realmente ter uma relação de parceria. Não adianta a gente tratar fornecedor como 1980, né? Eu sou cliente, eu tenho razão, você é meu fornecedor, você cumpre tudo o que eu preciso e eu simplesmente preciso executar sem questionar, sem te fazer perguntas, sem entender o seu processo. Então, aqui como fornecedora do Grupo Polar, um grande fornecedor referência para a indústria farmacêutica, o que que nós tentamos fazer sempre? Entender a necessidade do cliente, porque tem muitas vezes que esse cliente ele não sabe do que ele precisa. E aí a gente consegue ajudar entendendo esse problema, nós ajudamos ele a entender o que ele precisa, ou muitas vezes ele vem achando que ele precisa de uma coisa e a gente consegue estruturar de forma melhor, pelo conhecimento que a gente tem, e ajudar esse cliente a estabelecer um plano, a estabelecer um projeto da melhor forma possível. Então, eu acho que essa relação é uma relação importante, principalmente quando se escolhe um fornecedor que ele tem entendimento de causa, que ele sabe o que ele está falando, que ele participa dessas discussões. Então, aqui, por exemplo, no Grupo Polar, nós participamos muito dos comitês de cadeia do frio, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Eu faço parte, eu sou parte do comitê farmacêutico da ISTA, nos Estados Unidos. Então, através disso, nós criamos muitos artigos que, aliás, pessoal, está disponível de forma gratuita no site da ISTA, né? É ISTA, para quem não sabe. Então, nós temos muitos artigos de qualidade e isso é gerado por um pool de pessoas da indústria global. Então, são as melhores práticas realmente para montar esse tipo de artigo. E então, Ô, quando a gente Liana, tem, Liana, só um parênteses, você me passa depois o link do artigo eu e eu passo, coloco para as pessoas olharem aqui embaixo, pode deixar. nos comentários aqui do YouTube, esse link que a Liana está comentando. Sim, eu vou deixar para vocês. E aí são vários artigos, você só precisa entrar nesse site, procurar qual é o tema que você quer, tá? Mas também fico à disposição para poder compartilhar. E com isso, a gente cria uma relação de ganha-ganha, né? Fornecedor e o nosso cliente. Porque, assim, Bertalha, tem muitos projetos que a gente inicia com uma parceria de verdade e que o ganho desse projeto, ele é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou contar quem são as empresas, porque foi um exemplo muito legal. Então, a própria Solística, que é um grande operador logístico que nós temos aqui do Brasil, para o atendimento da RDC 430, eles nos solicitaram uma caixa, um sistema que tivesse algo diferente do que habitualmente se utiliza para a manutenção dos produtos de 15 a 30 graus, que são ou caixas com gelos, né, gelos especiais, gelos PCMs, como eu comentei, que tem um ponto de fusão mais alto, ou os tradicionais veículos refrigerados, climatizados, que tanto uma coisa quanto outra seria inviável para cobrir todos os produtos que são transportados entre 15 e 30 graus. Então, eles nos pediram, contaram qual era o problema que eles tinham, né? Nos pediram uma ajuda para um desenvolvimento bastante expressivo, que seria de um sistema que pudesse ficar dentro deste caminhão, que a gente não precisasse fazer a retirada dos gelos para poder congelar os gelos de fato, e que nós pudéssemos ter um processo de logística reversa dessas caixas.
Então, nós desenvolvemos um sistema, que até vou deixar um link depois para você colocar aqui também, Bertaglia, um sistema onde esses gelos PCMs são congelados a 18 positivo. Então, todas as vezes que a temperatura chega a 18, para baixo de 18 graus, esses gelos são congelados novamente. E essas caixas duraram em torno de 30 dias numa temperatura de 15 a 30 graus. Então, é um investimento inicial, mas como ele é parte de um processo de logística reversa, uma vez que você tem, você pode utilizar por N vezes, desde que você utilize da maneira ideal, né, que você conserve esse sistema, então você consegue ter por toda uma vida esse sistema. Então foi um projeto super legal que a gente desenvolveu com eles, entendendo efetivamente o que eles precisam, desenvolvendo um novo produto para o mercado. Eles já estão utilizando, estão adequados à RDC 430 e também fizemos com uma companhia aérea, né? Nós fizemos todo esse projeto também com a Gol, desenvolvendo esse mesmo sistema de forma que pudesse entrar nas aeronaves. Então, respeitando o tamanho, respeitando o peso. Então, esse projeto foi um projeto muito grandioso que mostra muito como uma parceria entre cliente e fornecedor, ela pode e deve ser muito bem sucedida. E aí, tendo ainda mais a tecnologia a nosso favor, isso só melhora os resultados, porque a gente consegue entender onde estão os gaps, como a gente consegue melhorar, o que que a gente consegue trazer de melhor, melhorando essas soluções efetivamente, né? Então, essa é uma parte crucial para um sucesso de uma operação. Fantástico. Liana, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui. Você viu que passou voando, foi muito legal realmente. Gratidão enorme pela sua presença e contribuição aqui na prosa com Bertalha, Liana. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço o pessoal que está assistindo a gente, nos dando o privilégio de sermos ouvidos, né? Que bacana, Liana. Gratidão enorme pela sua presença, pela contribuição, conhecimento e experiência ao infinito e além, Liana. E o que nós Sempre, fazemos em vida ecoa pela eternidade. Um com abração. Tchau, certeza. tchau. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.